Vamos lá, todos juntos, cantemos o hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para os teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teu, como nos tempos antigos, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grace. Deixa-me gloriar-te, quero a ti cantar, e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Convido os amados irmãos para juntos lermos na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Vamos estar observando aquilo que o Senhor tem trazido para nós, para que possamos ofertar a Ele, mesmo em momentos de dores, de angústia, de aflições. Nós devemos lembrar que existe um Deus nos céus que lembra dos seus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura,
E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Querido Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus, aqui estamos reunidos para cultuar ao teu nome, para render a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, um Deus onipotente, um Deus que tem o poder sobre todos os céus e terra, e o Senhor certamente já tem aí ordenado ao seu anjo para que tenha a trombeta na mão para tocar a hora que o Senhor disser basta. O Senhor então há de mandar este anjo e tocará a trombeta, e este vírus, Senhor, cessará em todas as nações, por todo o mundo, porque eu creio que o Senhor é soberano, eu creio que o Senhor é Deus, e eu creio que o Senhor está no controle de tudo, papai. Por isso, nesta noite aqui, congregados, nos reunimos para cultuar o teu nome, para exaltar a ti. Clamamos a ti, Senhor, por todos os países, povos e nações. Clamamos a ti por todos os continentes. Abençoa, Senhor, o continente africano, indiano, Senhor. Abençoa, meu Deus, os países da América do Norte, da América do Sul, da América Central. Deus querido, abençoa, Senhor, todos aqueles que se encontram, ó Deus, ali na Itália, em Portugal, na França, Senhor. Todos aqueles que se encontram, meu Deus, ali em Israel, em Jerusalém. Senhor amado, aqueles que se encontram aqui nos Estados Unidos da América do Norte, aqueles que se encontram ali no Brasil. Sê, querido Deus, com cada um dos teus fiéis. Abençoa o campo missionário. Abençoa, Senhor, as viúvas, os órfãos, os anciãos. Abençoa todos os nossos parentes, amigos e familiares, aqui no Brasil ou em qualquer parte onde tiver um deles. Nós te pedimos, Senhor, que recebas o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Este culto, Senhor, é para ti. A ti rendemos a honra e a glória que te é devida, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Nesta noite nós vamos ser breves. Estamos com coerência, né? E com respeito a todas as ordenanças, e queremos ofertar aqui o nosso culto, nosso louvor ao nosso Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar em todos os momentos, e este é um momento o qual nós devemos verdadeiramente estarmos alegres. Alegres porque Deus está no controle, porque nós temos a Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Se não for as suas promessas, se não for a sua palavra, o que seria de nós num momento como esse? Como estaríamos? Certamente pior que estamos. Mas louvado seja Deus, que amou a este mundo de tal maneira que nos fez vir o seu Filho unigênito para nos trazer esta convicção. Meus queridos irmãos e irmãs, aonde quer que se encontremos nesta noite, onde quer que se encontre um daqueles que geralmente este dia, esta hora estaria conosco, nós queremos compartilhar com você uma porção através dos meios da palavra de Deus, a qual já foi lida. Mas o que nós queremos dizer neste domingo, dia 29 de março de 2020, para você, ouvinte da palavra de Deus, para você, irmão, que está aqui nesta noite, é que este coronavírus, esse Covid-19, ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior. Deus está no controle. Deus tem o controle de todas as enfermidades. E a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Então ele tem o controle, ele sabe muito bem o como fazer e a hora de fazer. Portanto, nós devemos tão somente crer, confiar
espera nele e o mais ele tudo fará. Vamos confiar no Senhor. Amém? Então, nós estamos nesta noite, neste momento, nesses dias, estamos vivendo o maior caos da história. Se nós formos ver, meus queridos irmãos, eu diria que no século qual nós estamos vivendo, eu agora, com meus 61 anos de idade, caminhando para os 62, eu confesso que nunca ouvi, nem dos meus avós, nem dos meus bisavós, nem dos meus pais, nunca eu ouvi catástrofe maior do que essa, um caos maior do que esse. Então, na história humana, nós nunca vimos, desde os séculos passados, nós não temos visto nem ouvido, desde os dias dos nossos patriarcas, não ouvíamos coisa tão caótica como estamos vendo nestes últimos tempos. Mas uma coisa nós estamos certos: o Senhor está no controle. Mas isto para nós, meus queridos irmãos, para os crentes, eles não deve ser surpresa, não deve pegar o crente de surpresa, não deve nos amedrontar, não nos deve parar, porque nós temos a marca da promessa. Nós somos escolhidos de Deus e só há um que pode nos fazer parar, e o seu nome é Jesus Cristo, aleluia. Então somente vamos parar no dia em que o Senhor quiser. Meus queridos irmãos, nós estamos vendo que o Senhor, ele tem promessas desde Gênesis a Apocalipse para o seu povo. Vemos que quando ele chamou o pai Abraão, ele fez promessa ao pai Abraão e ele disse que aquelas promessas seriam ostensivas a nós, seriam aos nossos filhos, aos nossos netos, até a terceira e a quarta geração. Então nós não temos por que estarmos temerosos, porque, meus queridos irmãos, estejamos aonde estiver, o Senhor está no controle da nossa vida. Então, meus queridos irmãos, se o Senhor quiser, ele pode nos ceifar até mesmo dentro de casa. Tivemos a notícia essa semana de um companheiro nosso que partiu simplesmente com um infarto, um ataque do coração. Meus queridos irmãos, não devemos temer o homem, diz a palavra de Deus, antes devemos temer aquele que, após a morte do homem, ele sabe para onde vai a sua alma. Então nós devemos estar firmados na presença do Senhor. Devemos estar firmados nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Fato é que se perdermos a vida pelo amor à obra do Senhor, pelo amor à pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós perdermos a vida porque nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós ganhamos. Louvado seja Deus. Agora, se nós perdermos a vida porque estamos nos escondendo, porque estamos negando, porque estamos desencorajando-nos, que galardão nós vamos ter? Deus não nos chamou para sermos covardes, Deus não nos chamou para isso. Eu me sinto, sinceramente, tenho me sentido nestes últimos tempos o mais covarde dos homens. Eu tenho me sentido o mais covarde dos crentes nesses últimos tempos, porque, meus queridos irmãos, veja bem o que diz a promessa de Deus. Ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Então nós devemos, meus queridos irmãos, a nossa vida a Ele. Então o nosso amor pela vida tem que ser pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que pregar a vida eterna, temos que crer na vida eterna, temos que acreditar na vida eterna, porque se nós, veja bem, estamos lutando, eu tenho visto, acompanhando tudo isso que está acontecendo, eu tenho imaginado, eu tenho recebido diversos meios de comunicação e cada um mais assustador do que o outro. E tudo que se fala hoje é: fica em casa, fica em casa, fica em casa. Meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos ficar em casa e vamos todos morrer de fome. Vamos ficar em casa, não vamos sair de casa para o mercado, não vamos sair de casa para a farmácia, não vamos sair de casa para fazer o teste do coronavírus, não vamos sair de casa para ir para o médico, porque o médico não vai estar lá. Não vamos sair de casa porque a polícia não vai estar lá para nos proteger. Não vamos sair de casa porque o bombeiro não vai estar lá para nos proteger. Não vamos sair de casa, vamos ficar em casa. Mas, meus queridos irmãos, em casa nós não plantamos, em casa nós não colhemos, em casa nós não estamos visitando, em casa nós não estamos falando do amor de Deus para todo mundo. Embora muitas das vezes usamos os meios, mas e aí?
Quantos que querem ouvir, ou ouvir um áudio de meia hora, um áudio de 1 hora, uma pregação de 1 hora? Ninguém quer ouvir, meus queridos irmãos. Por quê? Porque estamos ocupados demais, a que não estamos fazendo nada, estamos dando as escusas que não podemos fazer porque estamos ocupados. Oh, louvado seja Deus, meus queridos irmãos, quando o Senhor Jesus nos falou tudo que Ele tem falado através da sua promessa, e quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, nos faz lembrar aquele momento onde os apóstolos João, Pedro, estavam ali sofrendo as perseguições, e eles foram presos e foram levados diante do Sinédrio. Quando eles chegam ali diante daqueles doutores da lei, diante daqueles homens que o haveriam de julgar, aqueles homens então lhes proibiram: olha, não fales no nome desse homem, não fale no nome de Jesus, não pregue essa religião, essa seita de vocês. Então eles, respondendo para eles, para aqueles doutores, eles disseram: olha só, pensa conosco, que devemos fazer antes? Atender a vós, os homens, ou ouvir a voz de Deus? Meus queridos irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus. Precisamos enxergar que tudo que está acontecendo são os sinais os quais o Senhor já nos havia alertado. Nós temos ameaças, sim, temos ameaças, mas quem perder a sua vida vai ganhar, mas quem perder a sua vida pelo amor do Evangelho vai estar em boa condição, em boa posição. Mas aqueles, os covardes, meus irmãos, olhemos para a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra. Quando Gideão foi enviado para a luta, quando Gideão saiu para a batalha, ele sai com 32 mil. Oh, louvado seja Deus, 32 mil, certamente a batalha é minha, certamente eu vencerei essa batalha. Mas o Senhor disse: certamente que tem muitos homens para lutar, e se tu fores e venceres essa batalha, é porque tu venceu com a tua força, com o teu exército. Mas se você lutar e vencer essa batalha apenas com aqueles que eu vou designar, então você vai dar a glória que me é devida. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então Gideão ali começa a fazer a seleção, e que ele começa a fazer aquela seleção, escolhendo ali voltaram primeiramente os covardes, os corajosos, voltaram os medrosos, perdão. De repente, meus queridos irmãos, ele continua na batalha, e ali foi a seleção final. Ali foram dados por espertos, por aqueles que estavam preparados para a vinda do Senhor, aqueles que levaram a água à sua boca com uma mão, e com a outra mão estava segurando a sua espada, estava segurando o seu armamento. Louvado seja Deus. Então nós temos a palavra do Senhor, nós temos que confiar na palavra do Senhor, porque se nós formos lutar apenas com 300 homens, mas nós vamos ser vitoriosos na batalha. Louvado seja Deus. Então nós temos esta promessa do Senhor para nós. Nós estamos louvando a Deus, porque se nós olharmos, meus queridos irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, o que nós encontramos na palavra do Senhor é que todos os nossos patriarcas, todos os nossos pais na fé, eles pereceram, mas eles nunca tremeram, nunca temeram, eles avançaram todas as batalhas. Não diz na palavra de Deus em lugar nenhum que eles venceram tão somente porque eles eram os bons, eles venceram tão somente porque eles eram os que tinham força e poder e conhecimento, mas eles venceram pela misericórdia do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. Então que nós tenhamos a fé dos nossos patriarcas, que ainda que nós tombemos na rua, ainda que nosso sangue venha sangrar aí pelo meio da rua, mas nós estamos levantando, hasteando a bandeira do Evangelho, a bandeira do cristianismo, pregando a palavra de Deus, crendo nas promessas do Senhor, aleluia. Então, meus queridos irmãos, temos que lembrar que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Temos que declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. E não temos que temer. Sim, temos que responder, temos que ser coerentes, obedientes, temos que ser negligentes. Mas, meus queridos irmãos, nós devemos atentar numa coisa. Se Pedro e João tivessem
atendido aquela ordem daqueles superiores, eles tão somente haveriam omitido a palavra de Deus, eles não haveriam pregado a palavra de Deus, mas porque eles creram no Deus que estava com ele, eles alcançaram a graça e a liberdade para pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Então nós temos aí, meus queridos irmãos, a palavra de Deus deixada para nós. Os conselhos que nós vemos é o conselho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, amados. Nós precisamos de quê? Nós precisamos do caminho. O caminho é Jesus, nós temos. Nós precisamos de quê? Precisamos da verdade. Qual a verdade? Nós temos Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quer verdade maior do que essa, melhor do que essa, para nós seguirmos? E nós precisamos de quê? De vida. Nós estamos lutando pela vida. Nós estamos nos escondendo para guardar a nossa vida. Nós estamos nos protegendo para guardar a nossa vida. Mas, meus queridos irmãos, a nossa vida só está guardada no lugar. A nossa vida está guardada no céu com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então nós temos que acumular o nosso tesouro, é no céu, louvado seja Deus, que ali, meus queridos irmãos, nós sim vamos ter vida e vida com abundância. E nós vamos ter vida e não vamos nos preocupar, sabe? Tenho acompanhado as notícias, tenho visto aí todas as preocupações que estão acontecendo. Oh, louvado seja Deus, mas meus queridos irmãos, esse caos que está acontecendo e nós não estamos nos dando conta. Muitas das pessoas estão se alegrando simplesmente porque estão trabalhando para uma empresa tal e essa empresa lhe deu para que ficasse em casa todos esses dias com seu salário garantido. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Esse salário não vai servir para nada, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se não tiver nada no mercado, para que vai servir esse dinheiro? Me diga aí, se não tiver o que você comprar, para que vai servir o seu dinheiro? Se não tiver como você sair de casa, porque não tem um carro, não tem uma gasolina, não tem um pneu, para que vai servir esse seu dinheiro? Se você quiser fazer uma viagem, não tem nem um meio de transporte, não tem um motorista para dirigir o ônibus, não tem o ônibus que saia da empresa, não tem os mecânicos que fazem a manutenção dos veículos para sair, não tem uma aeronave para voar. Meus queridos irmãos, do que vai adiantar o nosso dinheiro? Do que vai adiantar a gente ter guardado a nossa vida? Louvado seja Deus. Mas não, meus queridos irmãos, quando conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o caminho, conhecemos a verdade e sabemos que vamos ter a vida, então nós podemos louvar o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, às vezes nós cantamos: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Irmãos, fala sério. Como é que não vamos calar os lábios? Estamos todos calados, estamos omitindo a nossa fé, estamos, como eu disse, eu me sinto covarde, eu me sinto envergonhado como pastor, eu me sinto envergonhado como servo do Senhor, porque estamos todos de portas fechadas, estamos todos aprisionados nos nossos próprios lares, sem termos cometido nada, simplesmente porque professamos o nome do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, e professamos, mas não estamos declarando a nossa fé, a nossa vitória, porque infelizmente estamos trancados dentro de casa e isso tenho certeza que não agrada ao Senhor. Nós cantamos com os nossos lábios, cantamos com a boca para fora, mas nós estamos calados. Meus queridos irmãos, vocês se lembram muito bem, você se lembra quando Elias, após ele haver destruído mais de 850 profetas de Baals, eles então corre e se esconde na caverna. Se esconde na caverna com medo de quem? Com medo simplesmente de Jezabel, a esposa de Acabe. Com medo da ameaça porque ela havia feito. Fala para este Elias, meus queridos irmãos, presta atenção, com uma palavra, com uma oração, ele orou para os céus e veio fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto, consumiu todos aqueles profetas de Baal. E agora, meus queridos irmãos, o povo de Deus está aqui como que de boca fechada, está aqui como que omitindo esta palavra, como que não acreditando que este Deus que livrou a Elias ali da caverna, que livrou a Daniel da boca dos leões, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha de fogo, ele não pode livrar de um coronavírus, um Covid-19. Oh Jesus, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo. É claro, meus queridos irmãos, que nós temos cuidado, é claro que nós tomamos as nossas precauções, nós ouvimos aí o que temos que fazer para nos prevenir.
E o que nós temos que fazer? Simplesmente obedecer a palavra de Deus, obedecer os ensinos da palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, pode estar certo de uma coisa: o Senhor vai fazer o anjo tocar a trombeta e vai fazer cessar toda esta calamidade. Então nós vamos louvar o nome do Senhor, nós vamos poder sair da nossa caverna e nós vamos glorificar aquele que vive e reina para todo o tempo. Amados irmãos, vamos despertar, temos que lutar. A verdade é essa, nós não podemos recuar, não podemos fugir, nós temos que lutar, nós temos que enfrentar. O adversário está aí, vamos sair à luta, vamos vencer essa batalha no nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos livrar e nos libertar de todo o pecado, de todo o mal. Então o que nós devemos fazer é anunciar as boas novas, levar a palavra de salvação aos irmãos, encorajar os irmãos, dizer que Jesus Cristo salva o pecador. Jesus Cristo, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador e ele veio para salvar o que se havia perdido. Então nós não temos que temer, tão somente temos que crer. Louvado seja Deus! E como que nós vamos crer e estarmos fugindo, escondendo-nos dentro da nossa casa? Meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos, como crente em Cristo Jesus, obedecendo todas as autoridades constituídas sobre nós. Estamos obedecendo o comissionado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se não houver, como eu já disse, os meios de transporte, se não houver quem saia lá fora, presta atenção que muitas das vezes, na maioria das vezes, o ímpio, ele sai para dirigir o seu caminhão e levar a comida para o supermercado para nós irmos lá e comprar. Ele sai para levar a medicina para nós lá na farmácia, para nós irmos lá e comprar. Meus queridos irmãos, se os médicos e enfermeiros não saírem para fazer lá as medicações que nós precisamos, como que nós vamos poder nos salvar? Adianta nos trancarmos, adianta nós omitirmos e não encararmos a realidade, não crermos nesse Senhor, porque é o Senhor quem cura. Foi o Senhor quem inventou a medicina, foi o Senhor quem inventou os médicos, e por isso nós temos que glorificar, precisamos dar o nosso testemunho, e o nosso testemunho é sair, ide, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. As almas estão morrendo, e nós o que estamos fazendo? Nos calando, nos trancando dentro de casa. Jesus tenha misericórdia de nós, o Senhor tenha compaixão de nós. Não podemos, igreja, nós temos que testemunhar, e o nosso testemunho tem que ser diferenciado. Nós não podemos, porque se nós formos atentar, meus irmãos, nosso testemunho hoje não difere em nada dos incrédulos. Pelo contrário, como eu lhe disse, muitas das vezes o que leva o pão à nossa mesa, o que traz, o que tem provido, que está trabalhando no campo, que está trabalhando nos açougues, no supermercado, os que estão trabalhando aí, a maioria das vezes são puros ímpios, que estão lá levando para trazer para você. E eu e você estamos sendo como que alimentados pelo corvo e não estamos dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia, porque almas estão indo para o inferno enquanto nós estamos calados, de boca fechada e trancados. Deus tenha compaixão da nossa alma. Olha que testemunho que nós estamos dando. Não estamos diferenciando em nada daqueles que não creem. E até quando, disse o Senhor Jesus, até quando estarei convosco? Lembra, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele virando para os seus discípulos, ele virando para nós, ele diz, até quando estarei convosco? E ainda não crereis, e ainda não confiais em mim? Louvado seja Deus. Até quando estarei convosco? Creiam, confiem. O amor de Deus lança fora todo medo. Não podemos nos enclausular, não podemos ter medo. Devemos sim lutar para vencer todos os obstáculos, porque só Deus tem para nos proteger. Só Deus tem o suficiente para nos dar. Então nós devemos lançar fora todo medo. Louvado seja Deus.
Ponha a sua fé em Jesus Cristo. Acredite no Senhor, acredite em Deus, acredite nas suas promessas, acredite no Espírito Santo de Deus, acredite que Deus pode ouvir as suas orações e mandar a cura, seja qual for a enfermidade que venha te assolar. Mas não venha calar, não venha negligenciar de pregar a palavra de Deus. Não te espantes, diz o Senhor, quando falando para Josué, não te espantes, não temas, estarei contigo, eu sou convosco, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas o que nós temos feito, meus queridos irmãos, precisamos acreditar na palavra de Deus. Para encerrar, eu quero deixar aqui nesta noite, para a nossa meditação, a palavra que se encontra aqui na Santa Bíblia Sagrada, no Evangelho, segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo de número 3, fala a respeito de um homem chamado Nicodemos. Presta atenção no que diz a palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ou seja, ele sabia, ele só não cria. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Louvado seja Deus. Então presta atenção, meus queridos irmãos, o príncipe da sinagoga, louvado seja Deus. Nicodemos, ele vai ter com Jesus quando? De noite, às escondidas, estava se escondendo. E aí, de repente, ele ao encontrar com Jesus, Jesus lhe disse... Quando ele disse, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se de Deus não for com ele. Então Jesus lhe disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Presta atenção, igreja. Presta atenção no que a palavra de Deus está falando para nós. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que quer dizer isso? Crer na promessa de Deus, crer na palavra de Deus. Nós somos pó, ao pó nós tornaremos, mas nós temos, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então Jesus dizendo para ele, disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele fala, o que é nascido da carne, ele é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, louvado seja Deus. Amados irmãos, nós somos nascidos na carne, mas pela misericórdia de Deus, nós cremos que também Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio em carne, ele veio na carne, ele veio concebido pelo Espírito Santo através da Virgem Maria, ele então veio ao mundo em forma de carne. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse tem a comunhão com o Pai. Diz a palavra de Deus em Efésios. Então, meus queridos irmãos, nós cremos que Jesus Cristo veio em carne, assim como nós em carne fomos formados, do pó nos transformamos em carne, mas o Senhor soprou sobre nós do seu Espírito, o Senhor nos deu o fôlego de vida, louvado seja Deus, e agora aqui estamos. Então o que nós precisamos a saber é simplesmente isso, que nós temos que nascer de novo, para então nós podermos ver o reino de Deus, como diz nesse versículo de número 3. Se não nascermos de novo, se não nascermos por Jesus Cristo, se não tivermos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, não adianta nada o que nós vivemos nesta terra, porque tudo aqui vai passar, tudo é passageiro. Nós sabemos já qual foi a sentença nos dada, nossos anos de vida, 70, 80, quando passa disso, puro enfado e canseira. Nós sabemos que os anciões que têm vivido muito, têm vivido aí na faixa dos 100, 120 anos. Mas, meus queridos irmãos, do que adianta? Que nós vivêssemos milhões de anos, não adiantaria nada se não tivéssemos Deus, porque a gente vive esse pouquinho de tempo e a gente muitas das vezes acha a vida chata, como muitos já estão achando nesses dias que estão em casa enclausurados. Mas nós não vivemos
com a vida aborrida, com a vida chata, numa vida sem esperança, porque nós temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Então nós precisamos nos alegrar por essa promessa, por esta palavra que o Senhor deu para Nicodemos. Louvado seja Deus. Ele diz que todo aquele que é nascido do Espírito é filho de Deus, louvado seja o seu nome. Então Nicodemo disse: como pode ser isso? Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que viesse a cura, presta atenção, igreja, presta atenção, porque diz aqui, ó, o versículo de número 14 diz assim, ó: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem disso. Por que Moisés levantou a serpente no deserto, fez uma cobra e levantou lá? Porque ela estava exatamente com o vírus do coronavírus rondando, matando todos. E quando ele levantou ali, estou usando de minha conjectura, não é que esteja na Bíblia coronavírus. Naquela época, se não me engano, era a hemorroida, se não me engano. Está escrito na palavra de Deus. Não vamos dizer aqui que eu estou com heresia, porque não é. Apenas conjecturei devido estarmos passando nesse momento. Mas Moisés levantou aquela serpente no deserto, aquele espírito de morte sarou, parou, glorificado seja Deus. Então, para que nós possamos meditar, assim como Jesus Cristo foi levantado naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que nós creiamos nas promessas do Senhor Jesus Cristo, que nós esperamos nele, confiamos nele e o mais ele tudo fará por nós. Porque eu estou certo, estou seguro que o Senhor, ele vai levantar um Moisés para levantar a serpente. E este vírus, esta enfermidade, ela vai cessar de um momento para outro. E muitos se envergonharão. E muitos dirão: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está aquela igreja que louvava o nome do Senhor? Aonde estão aqueles crentes que se diziam tão fervorosos? Aonde foram parar? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando nesta noite, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade a qual Ele nos concedeu, de virmos aqui na sua casa para louvar e bendizer, salmodiar o seu nome, agradecer a Ele, que é a única esperança que nós temos de vida eterna. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os que a edificam. O Senhor, na palavra qual nós lemos na abertura, Isaías 53, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se inclinou? Louvado seja Deus. Meus amados, vamos inclinar os nossos ouvidos, vamos abrir os nossos olhos da fé e vamos crer em nome de Jesus. Pai, a Ti, Senhor, damos graças. Damos graças por mais este culto, Senhor, nesta tarde de noite. Aqui viemos para ofertar a Ti, Senhor, não porque não tememos, Senhor, não porque, ó Deus, não respeitamos. Nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas, cremos na Tua palavra. Sabemos que o Senhor é fiel, justo, verdadeiro, para fazer muito mais e além daquilo que possamos pensar ou pedir. Deus querido, aqui eu coloco a vida, Senhor, de cada membro e congregado desta igreja. Que o Senhor revele a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor revele, Senhor, a Tua justiça na vida de cada um. Que o Senhor faça nos lembrar, ó Deus, que sem Ti, ó Deus, nada podemos fazer. Nós precisamos sim, Senhor. A única cura que nós precisamos é que o Senhor aumente a nossa fé. Ó Deus, quando aquele varão orava, Senhor, pedindo para a libertação do seu filho que estava endemoniado, Senhor, ó Deus, ele era acometido pelos demônios, Senhor, e ele orando para Deus, para Jesus, Jesus disse a ele: se tu creres, ó Pai Celestial, e ele disse: Senhor, ajuda na minha fé. Ajuda na minha incredulidade. Senhor, ajuda, eu creio, Senhor. Cura o meu filho. Deus amado, nós estamos orando, Senhor, até mesmo por aqueles que não creem.
Aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, na incerteza, na dúvida. Aqueles, Senhor, que não tem, Senhor, mais aquela convicção. Ó Deus, que sim, creem em Ti, mas que não vão sair de casa. Creem em Ti, Senhor, mas não vão trabalhar, vão morrer de fome. Não vão pagar seus aluguéis, não vão pagar suas contas. Ó Deus, não vão poder ir no mercado comprar comida. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa hipocrisia, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa falsidade de lábios, Senhor. Depois, ó Deus, muitos serão atingidos, muitos serão alcançados e vão botar a culpa, Senhor, em quem? Ó Deus, Pai, tenha misericórdia. Ó Deus, livra o teu povo, Senhor, assim como o Senhor foi com Moisés ao conduzir o teu povo ali pelo aquele caminho, Senhor, naquela jornada, Senhor, que não precisava ser tão longa, mas levou 40 dias e 40 noites pelo deserto, Senhor. Deus, seja com o teu povo, Senhor, visita o teu povo, abençoa, Pai, sara a nossa terra. Ó Deus, que segundo as Crônicas 7:14 venha se cumprir no meio da tua igreja, que o teu povo possa se humilhar, que o teu povo possa orar, que o teu povo possa clamar e venha receber as tuas bênçãos. Pai, nós oramos, Senhor, que o teu poder seja aperfeiçoado na nossa fraqueza. Ó Deus, que da nossa fraqueza nós possamos tomar força, Senhor, possamos nos fortalecer nas tuas promessas e na Santa Bíblia Sagrada. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos receberam nesta noite? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre cada um e todos nós, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, e todos dizemos amém. Deus abençoe a todos, boa noite, a paz do Senhor.